No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Cindy Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, afivele a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal, e essa semana nós estamos para contar histórias, né, Lara? Histórias e na saga Pratas da Casa. Com certeza, né? Histórias de mulheres que estão fazendo a diferença dentro do agro. Então, a gente dá as boas-vindas aqui para a Liane. E, Liane, aqui é o seguinte. Os nossos convidados, eles se apresentam. Ninguém melhor do que você para falar sobre você. Então, assim, fica à vontade para falar quem é você, sua formação, o que você faz. Vamos começar. Obrigada pelo convite e recepção. Então, meu nome é Liane Machado, eu sou filha de produtor. Há 2 anos eu estou à frente da parte agrícola da fazenda. E a história com o agro surgiu na década de 80, quando meu avô veio para cá. E em 87, meu pai veio junto com a família, né? No caso, trouxe eu e minha irmã. E aí, de lá para cá, começou a história no agro. Há 2 anos atrás, no ano de 2024, meu pai tinha sociedade com 2 irmãos dele. E eles decidiram, por bem, encerrar a sociedade. E na época, o pai queria arrendar, não queria assumir. E ele tinha uma certa questão por não ter um filho homem, por eu não ter formação agrícola. E então ele queria arrendar. E eu falei para ele, vamos tocar, né? É isso que eu gosto de fazer, sempre gostei da fazenda. E aí a gente começou a tocar. No primeiro ano fomos bem, e no segundo ano fomos muito melhor. E eu sempre digo que eu tenho pessoas que me ajudam muito, e o meu consultor, eu digo que é o meu consultor e meu mestre, que me ensina tudo o que hoje eu sei do agro. Então, assim, tem apenas 2 anos que eu tô à frente da parte agrícola. Eu sou formada em administração, cuidava antes da parte administrativa, hoje da parte administrativa e agrícola. Precisa fazer mais alguma pergunta? A gente pode encerrar o programa aqui agora. Gente, ela fez um resumo assim, sabe aquele, né? Um contexto muito legal. Mas falando, né, quando a Liane diz assim, você podia falar o nome do seu avô, porque seu avô também chegou aqui muito cedo, ele era muito conhecido, a cidade era menor na época, né? A gente sabe que tem pessoas mais jovens que estão na cidade que de repente não vão lembrar dele, mas ele é da mesma época do meu sogro, do seu Silveira, que foram pessoas que ajudaram essa cidade a estar onde ela está, né? Construir, né? Que acreditaram quando não se tinha nem estrada para chegar aqui, né? E se jogou lá do sul, como eu disse, com 85, né? 80 o avô. 80 o avô. Foi em 80. O avô e a avó vieram com os 3 filhos mais novos. E em 87 que a gente veio. Então, meu avô... Dá do grupo dos primeiros mesmo, né? Que então, legal. Meu avô se chamava Oscar Machado, ele faleceu no ano de 94, e a minha avó Eloá. E foi Sua muita... avó ainda é viva. Minha avó é viva, hoje tem 95 anos. E o início deles foi difícil, porque aqui não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha estrada. Quando eles chegaram lá na fazenda, no local que hoje é a sede, não tinha nada, eles tiveram que ficar em um barracão de lona. Aonde que é a fazenda? No município de Fortaleza dos Nogueiras. O sentido, né, que assim a gente acaba mais vendo. São quantos quilômetros daqui 86. Pra lá? Ou seja, é 86 que na época virava 300, né? Isso, e assim, para levar mantimentos tinha que vir com caminhão, e era toda aquela questão. Passava o dia inteiro, às vezes nem só num dia conseguia ir,
E eu sempre digo que o amor pelo aquele pedaço veio do esforço, da determinação dos meus avós. Porque eles lutaram muito para ter o que hoje tem. Eles sofreram bastante, porque não tinha infraestrutura nenhuma, não tinha logística. Então, assim, o legado deles passou para mim. Talvez, dos netos deles, a que mais tem amor pela terra desse legado deles sou eu. Mas eu faço com amor por isso. É que você aprendeu, né? Inclusive essa questão de estradas para lá, né? A passagem do seu avô se deu nesse sentido, né? Da dificuldade de sair da fazenda e chegar na cidade por causa da época, né? Ele era novo, no sentido de que para ter um infarto fulminante, né? Sim. Mas a logística de estradas, né? Como hoje quem chega aqui, né, Eliane, vê essa cidade com faculdade, com esses escritórios gigantes, essas lojas, esses consultórios médicos, não sabe como nós já vivemos aqui. Exatamente. A mãe conta que para conseguir frango da Sadia, que na época tinha que madrugar no mercado público, e era 2 por família, imagina. E a gente veio praticamente a família inteira, o vô com 7 filhos. Nossa. Então, assim, era bem precária a situação. Mas com o passar do tempo foi desenvolvendo e hoje a gente tá no céu, né? Nossa. E precisa melhorar algumas coisas ainda, mas acredito que a gente tá no caminho certo. Não, mas tá assim. E deixa eu te perguntar. Quando você disse pro teu pai, eu me lembro que nós tivemos uma conversa até na academia e você dizia assim, o pai tá achando que não, que de repente eu não consigo, ele tá preocupado. A gente sabe essa preocupação de pai, né, Eliane? A gente não quer que os filhos passem por frustrações. Se a gente pudesse proteger de absolutamente tudo, a gente até faria isso. Mas essa preocupação, eu me lembro bem de quando a gente conversou, você dizia, ele tá, né, preocupado, que se vai dar certo. Aí, né, o trem deu certo. Hoje, o que ele fala pra ti, assim? O que ele senta e conversa? Porque, como você tá no operacional e na administração, a conversa de vocês, com certeza, agora, além de pai e filho, são outras, né? Sim, a gente conversa sobre tudo, nenhuma decisão eu tomo sozinha. Então, assim, a gente tem os momentos de conversar. Ele não é muito de elogiar, sabe aquele jeito durão? Né? Aquele jeito durão, mas pra minha mãe ele fala. Ele elogia, ele fala, se eu não confiasse nela, eu não deixava ela sozinha aqui. Claro. Então, assim, hoje ele se diz bem tranquilo a essa questão. Ele sabe que eu vou conseguir resolver. Ou se eu não conseguir resolver, eu tenho pra quem ligar, né? O que eu sempre escutei de você e do Carlos, que o pai não tinha uma herdeira, ele tinha uma sucessora. E assim, eu estou tentando fazer jus a isso, né? Eu acho que ele fez tudo por mim quando eu era pequena, ele e minha mãe, meu pai e minha mãe. Então, assim, hoje eu tento fazer o que eles me ensinaram até hoje, construir uma história e deixar ele mais tranquilo. Porque o patrimônio, né? Eu falo sempre isso. Você já tem no que seguir a tua vida, economicamente falando. Esses dias eu vi uma moça, inclusive num podcast, ela dizendo a mesma coisa. Ela disse assim, respondendo a pergunta, que ela também está no operacional da fazenda, ela é formada em odonto. Aí ela falou assim, eu fiquei 5 anos na faculdade, eu não precisava ter feito isso, porque eu já tinha no que trabalhar, eu já tinha no que seguir. Mas ela foi pra fazenda, Liane, ela foi pra dentro da porteira, não por escolha igual você, foi por uma necessidade na questão do Covid. Até tá naquele podcast que a ProSoja faz com os caras que eram do Pânico. Eu só não lembro o número do episódio. Eles fazem lá com a ProSoja do Mato Grosso, eles fazem esse podcast. E essa questão da sucessão, né, é o que a gente mais ouve falar, né? É muito mais herdeiras do que sucessoras. Quer dizer, quando acontece alguma coisa, e aí normalmente é uma situação trágica, é uma situação ali que você não tem para onde recorrer,
E é completamente diferente quando você consegue fazer essa sucessão. Mas eu fiquei curiosa de quando você fala, por exemplo, você chegou aqui, você não nasceu aqui. Não. Você chegou pequena. Com 3 anos. Com 3 anos. E aí, então, mas o teu pai, naquela época, ele sempre te direcionou para outras coisas que não fosse o agro, porque assim, a gente vê que havia essa mentalidade, né, dos nossos pais, no sentido de nos proteger, que era uma forma de, vamos dizer assim, vou colocar entre aspas, né, de nos afastar do agro, porque o agro era penoso, era difícil. Mais então, masculino. ele tinha essa percepção também de querer te proteger. Assim, ele nunca disse não vem, ele só demonstrava que ele queria ter alguém que substituísse ele. Uhum. E eu sempre, como eu andava muito com ele andava muito também, ele que transportava todo o insumo da fazenda e toda a produção, eu andava muito com ele no caminhão e eu sempre falava pra ele. Uma coisa que eu gostava, eu chegava da escola, às vezes eu nem almoçava pra ir junto com ele pra fazenda. Então, assim, ele foi vendo que era uma coisa que eu gostava, né? Ele nunca me impôs trabalhar no agro, mas nunca me impôs também sair do agro. Meus pais sempre deixaram muito claro, você vai fazer o que você quiser e o que você gostar. Então, nunca foi uma imposição. Eu acho que essa é a diferença. E aí, quando você foi para fazer administração, como que foi isso para você, a escolha do curso? Então, nesse período, até pela questão da sociedade dos teus tios, né, com o teu pai, você não atuava na fazenda, então, assim, você escolheu a administração pensando em, eventualmente, no futuro, ou naquela época isso não era exatamente uma realidade? Assim, a família da minha mãe é quase toda de contadores. Então, o que tinha na época aqui em Balsas era administração que pega uma veia aí da contabilidade. Então, nesse sentido, foi foi uma época não muito boa e não tinha como a gente ir para fora para estudar, então foi o curso que tinha para fazer na época aqui em Balsas. Fiz, me identifiquei muito e trabalhei em outras fazendas também como auxiliar. E daí em 2020 eu comecei a trabalhar com o pai e com os 2 irmãos dele. Daí, em 2024, assumi a parte agrícola. Então, de qualquer modo, o fato de ter feito a administração e essas outras experiências que você teve, de alguma forma também contribuíram para que você florescesse aquela coisa de antes da fazenda. Quando surgiu a oportunidade de trabalhar na fazenda Piracicaba, que foi na Piracicaba que eu trabalhei, então, eu disse, eu vou aprender tudo que eu tiver para aprender e quando eu vai chegar o tempo que eu vou tocar a fazenda. Eu sempre pensei nisso, em ajudar meu pai, porque ele fez muito por mim. Eu sei do esforço dele por mim, pela minha irmã, né, pela família. Então, é uma forma de agradecer e eu faço porque eu gosto daquele lugar. Para mim, é parte de mim. Então, a propriedade hoje, ela não é mais sociedade e hoje ela é apenas, no caso de vocês, o teu pai contigo. Não, ela é sociedade. Assim, a sede é a mesma, tá? O armazém é o mesmo, só que cada qual tem a sua terra separada. Ok, entendi. Então, assim, a gente trabalha... É uma espécie de condomínio. Isso. De algumas coisas, né? E se um precisa de ajuda, vai se ajudando. Ai, que legal. Porque é bem isolado, né? Então, assim, não tem fazendas muito próximas, então, assim... Que você deve ter achado estranho também pelo fato de serem 7 irmãos e ter só 3 na fazenda, né? Não, eu nem tinha falado em 3, não. Não, eu não tinha falado esse número. Porque, assim, 3 seguiram porque eles trabalhavam com meu avô. Sim. Que eram os caçulas. Isso. E aí, quando o vô faleceu, eles assumiram o comando da fazenda, né? Sim. Porque já estavam com o vô, então já tinham mais a questão de afinidade, né? E fora que na época, né, Eliane, a gente sabia como era a questão de endividamento do agro, né? Isso, a gente passou. Porque a sua avó ficou viúva, apesar de estar na fazenda, o operacional nunca foi a parte dela, né? Isso. Ela sempre esteve dentro da porteira, mas como aquela parceira que tá ali, que tá
na parte de alimentação, de cuidar, de esperar, de conversar, de escutar os problemas, mas ela teve essa vantagem de já ter os filhos maiores de idade, já com filhos também, para que segurasse as barras na questão que a gente lembra bem nessa época o que era o endividamento. Né? Não foi fácil. Foi feito arrolamento de dívida e a gente terminou de pagar assim lá pelo ano 2000 e pouco. Isso de 94. Sim. Né? Então foram anos difíceis, mas graças a Deus a gente conseguiu superar toda essa situação. Então tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. E eu me lembro bem dessa parte do endividamento, porque o pai e a mãe sempre foram de conversar dentro de casa, sabe? Eles nunca foram de esconder as coisas, porque eles sempre falavam, a gente tem que preparar elas para a vida, não para viver um mundo fantasioso, né? Isso é muito bom, né? Então, assim, desde pequena a gente tem e os relatórios de insumos que chegava, saía, ele botava pra mim fazer, com 7, 8 anos eu fazia. Então, eu acho que isso já foi me inteirando, pelo menos. O bichinho já tava pegando. Então, assim, eu já tinha aquele interesse, mas isso ele tentava como ele podia me colocar dentro, sabe? Então, é bem por aí, né? Não, e como ela falou, né, Eliane, como ela é mais tímida, então a gente tem que esmiuçar mais, porque a gente sabe, é uma característica da família, uma característica, e não é só do lado, é a família geral, a gente tira alguns mas a família inteira, eu falo, porque o pai da Eliane é primo do Carlos, que é meu marido, e aí eles são todos eles, né, assim, a família no geral é mais tímida mesmo. E nesse período, né, caso você se sinta à vontade para conversar a respeito, a Eliane casou, teve filho. Eu me lembro também de uma conversa minha com ela, quando ela passou por situação, eu falei, cara, não acredito que você teve coragem de fazer, você lembra lá no apartamento da sua avó? Eu falei, eu te dou os parabéns, que não é todo mundo que tem essa coragem, principalmente sendo mãe atípica, né? Porque ela fala tudo isso com tanta calma, mas ela foi 12 anos? 13 anos, durante 13 anos, uma mãe atípica, né? E eu pensei que fosse do casamento, mas do Luiz foi 8 anos e 7 meses. Então, assim... 8 anos, se você pudesse, de repente, sabe por que eu tô perguntando? Caso, volto a dizer, se você se sente à vontade, para quem tá nos ouvindo. Porque tem muitas meninas, Liane, que estão passando por situações e a Ediana tá vendo uma coragem sua na propriedade rural. Mas eu vi uma coragem sua de ficar 24 horas dentro do hospital sem querer sair nem para tomar banho. Então, assim, se você se sentir confortável, tá? Não é nada obrigatório, qualquer coisa, o Fábio corta essa minha fala aí, tá? Então, eu tive meu filho em 2013 e 5 dias antes de fazer 8 meses, ele começou a apresentar convulsão. Como já tinha um tio meu que tinha epilepsia, então a gente pensou que fosse mais pelo lado da genética, enfim. E aí com 8 meses começamos a procurar tratamento e para ver se descobria o que era. Não descobria. Porque até então ele não tinha apresentado nada. Daí chegou a fase, ele não sentava, não equilibrava o corpo, a gente dava brinquedo para ele sonoro, colorido, e é como se passasse nada na frente dele. Fomos até uma viagem de emergência para Paraíba, porque é o único lugar onde fazia o exame de visão que veria se ele teria uma possível falha na visão. Não tinha, então, e foi no decorrer desses 8 anos viajando pelo Brasil inteiro. Mas, desculpa, Liane, quando que ele apresentou esses sinais? 8 meses. Com 8 meses de vida. Ok, menos de um ano de idade. Isso, e aí, assim, foram, como a Lara comentou, foram muitas internações, foram muitos exames, muitos medos, pânicos, assim, que a gente não sabia o que ia acontecer. Se por várias vezes me disseram que ali era para acreditar em Deus, que só Deus teria um milagre, e a gente continuou sempre na luta. Em 2020, ele teve uma pneumonia
E aí ele foi transferido daqui de UTI aérea para Belém, porque suspeitava de Covid. Não era Covid, era uma pneumonia normal, mas dessa ida foram 93 dias dentro do hospital, sem poder sair, porque se eu saísse, eu teria que ficar 10 dias fora do hospital para retornar e fazer o teste para ver se eu estava com Covid ou não, para entrar novamente. E eu queria só passar uma noite para poder descansar, porque eu já estava lá nos 70 dias e eu estava assim, esgotada fisicamente, mentalmente e assim... É muita coisa passando junto, né? Muita emoção, Por várias vezes os médicos disseram, olha, outra infecção e aí antibiótico forte. Porque aí ele não conseguia curar essa pneumonia também. Ele teve outros acaba que ele rebaixava. Coisa, baixava a imunidade. Exato. Então assim, sequência. A gente foi pro isolamento umas 4, 5 vezes nesse período de 93 dias. E era assim, daí ele fez a cirurgia, que foi a GTT, né, a gastrostomia. Quando ele fez a gastrostomia, ele teve infecção generalizada, que é a sepse. E na noite da cirurgia, que ele fez a cirurgia, o médico chegou e disse pra mim, olha, mãezinha, se você acredita em Deus, reze, porque agora só ele para fazer um milagre. E ele foi curado. Amém. Ele ficou mais uns 30 dias no hospital, foi curado. Quando a gente recebeu alta, o médico falou assim pra mim, ele falou pra ele, na verdade, cara, eu pensei que eu ia te dar o atestado de óbito, mas eu tô te dando a tua alta. Então, assim, a partir desse momento, ele debilitou muito. Aí ele ficou acamado, ele adquiriu uma osteoporose severa devido aos antibióticos e toda a questão da motricidade dele que não tinha como fazer estando em UTI. Uhum. Então, eu tô falando assim, resumindo, porque a história é bem longa. Claro. E daí a gente veio para Balsas, ele começou a apresentar fraturas, assim, ele fraturava ao se virar. Meu Deus. Foi 1 ano e pouco nessa luta, e aí até um dia que ele chegou, ele convulsionou, e aplicava a medicação nele, ele não voltava, e teve que induzir ao coma. Só que aí, quando induziu ao coma, ele rebaixou os parâmetros dele. Teve que entubar. Aí, depois que entubou, daí fez hemodiálise, enfim, ele ficou... E aí, no dia 20 de abril de 2022, às 18h40, ele veio a óbito. E uma coisa que eu sempre pedi a Deus é que eu estivesse do lado dele. E eu tava do lado dele, eu tava segurando a mão dele. Então, assim, ele veio, saiu de mim e se despediu eu estando com ele. Então, isso acho que acalmou meu coração e acho que o dele também, ele conseguiu ir em paz. Sabendo que você estava um pouco em paz, né? Porque uma situação dessa, para quem, né, é mãe, sabe que não é uma... Aí o pessoal tem a questão de dizer, mas foi bom que tu se preparou, porque foram 20 dias na UTI. Ninguém tá preparado. Então, assim, quando veio a notícia, a confirmação, é um baque, assim, que você não espera. Mas eu já vinha conversando muito com minha mãe sobre o assunto, né, sobre a partida dele. Então, a gente já estava se preparando. E eu agradeço muito a vinda dele na minha vida, porque ele me transformou, ele me deu força. Quem me conhece desde pequena sabe que eu era uma pessoa totalmente tímida, eu não tinha poder de decisão, tudo que eu deixava para as outras pessoas resolver. Então, ele me deu a força. Ele me deu a garra de lutar cada vez mais para ser hoje o que eu sou. Eu lembro bem conversando com o Isaac. Não, você pode, se você for conversar com o Liane sobre medicação, sobre tratamento, tudo. Porque ela ia estudando, né, assim, porque é uma coisa, genuíno, né? E é uma coisa que você tenta entender para que você possa, pelo menos, entender o que os médicos estão falando. E quando ela falou assim, a gente foi para Paraíba e foi para Belém, na minha mente eu já contei, cara, mas ela foi para Passo Fundo, ela foi para Goiânia, ela foi, sabe, porque... A gente via a peregrinação. Fomos pro Ceará. Foi pro Ceará. Que lá tinha um neuro-ortopedista.
e ele precisava passar por avaliação de um neuroortopedista. E o lugar mais próximo que a gente encontrou foi lá. Então, assim, foram vários tratamentos, várias tentativas. Sim. O diagnóstico do que ele tem veio 40 dias após o falecimento dele. Sério? Ela passou tempo Porque sem assim, saber. a gente fazia exame genético e não descobria. Aham. E assim, é um dos laboratórios mais respeitados do Brasil. A gente fez e na releitura do DNA dele por humanos, que daí não fizeram na máquina, fizeram com o cientista mesmo analisando, descobriu onde é que estava a falha. É uma doença que ainda não tem nome, não tem tratamento, não tem cura. Então, assim, É algo raríssimo. novo. É novo. Mas acredito que tenha outras pessoas. É como se fosse, então, uma falha no DNA. Isso, é uma mutação, uma mutação. no DNA, em uma certa posição, em um certo gene. E aí, essa posição, ela fez toda a alteração, que são das células cerebrais. O que acontecia? Ele não gravava anticorpos. Ele pegava uma gripe, curava, mas o anticorpo não ficava ali ele não gravava isso. Ou seja, Próxima gripe. Ficava tem histórico, né? seria, Como se não ficasse exato, histórico. Ele tava sempre a com histórico. mesma gripe. É como sem se ter fosse um contato. Alzheimer, né? No sentido de, eu não tenho uma memória Exato. recente. Ele nunca tinha memória. Exato. Só- Então, assim, sempre dengue, novo. ele pegou uma vez dengue. Depois a gente continuou os cuidados para não ter contato com o mosquito. E ele pegou Tinha de novo. Então, devido a essas infecções de recorrência, ele dava convulsões. Ao invés de, às vezes, dar febre, ele dava convulsão. E isso daí foi atrofiando o cérebro. Ele não falava, não caminhava, mas ele entendia tudo, ele conhecia as pessoas, ele era muito amoroso, o sorriso dele era lindo. Não tinha nenhuma deformidade física. Era grandão. Ele era enorme. Assim, pra idade. Ele faleceu. Até pra você carregar ele. Né? Ele faleceu com 8 anos, ele estava usando roupa de 12. Bem grandão. Ou seja, mesmo com todas essas questões, ele continuou crescendo. Crescendo como normal. Uma criança normal, Isso. né? E assim, eu vejo muita gente vem falar comigo por essa parte que eu passei, como tu conseguiu, forças. Então, assim, a força vem, acho que da natureza de ser mãe, né? Porque... Deus, eu sempre digo que Deus, ele escolhe as mães atípicas que ele sabe que ele vai poder entregar aquela criança, que aquela criança vai ser bem tratada. E assim, hoje eu olho pra trás e parece que nem foi isso que eu passei, sabe? Eu passaria 10 vezes, 1000 vezes, mas eu não gostaria de ver ele sofrendo, né? O que me chama a atenção na tua fala realmente é o fato dessa busca incansável, né, por entender, por conhecer, por tentar, né, identificar esse diagnóstico para buscar um tratamento melhor, né, um resultado diferente. E isso lembra muito essa questão realmente do comodismo, né? E a gente vê essa questão do comodismo não só nesse tipo de situação, né? Então, é a pessoa que se acomoda com o que ela tem, Exato. com o que ela faz. Então, é meio que nem sempre é suficiente, mas é o comodismo mesmo, né? Então, essa sua busca incansável, e aí, igual você falou, né? Refletiu tudo isso na tua vida pessoal, no sentido de você querer buscar, e aí sim, A formação né? dela como profissional, né? Porque ela foi, ela procurou. E assim, muito nova, com uma criança atípica e que, olha, não tá dando certo o relacionamento e eu vou tocar a vida, cada um vai tocar a vida. E ela era muito nova, eu me lembro bem desse detalhe. Por que eu tô falando isso? Eu não tô, pelo amor de Deus, gente, não tô incentivando ninguém a se separar, não tô falando, não é isso. Eu tô contando como é que se forja uma pessoa para chegar até onde ela está. As decisões que ela tomou. Porque eu não estou dizendo que o teu pai e a tua mãe fizeram isso, mas a gente sabe que as famílias com educação mais antiga, eles não gostariam de ter filhos divorciados, né? E você, uma mãe atípica, não tem que ter o marido do lado para te ajudar, né? A gente sabe que teu pai e tua mãe nunca te largou. Não sei que eles estavam juntos.
Mas nessa situação, assim, como a Diana falou, desse comodismo, de não enxergar, tem gente que tá, de repente, hoje, preocupada porque, eu quebrei um dedo do pé e vou ter um piriri por causa disso, sabe? Faz disso uma coisa muito gigante. E quando vem essas histórias, porque quem não tá vendo a Liane aqui, ela é uma menina. E essa história dela, você deve estar imaginando, o que ela tem 40? Não tem, gente, ela é uma menina ainda. Então, quando eu falei para ela contar isso, é para quem está nos ouvindo, que a vida tem um segmento, ela tem uma solução. Depende de cada escolha, de como você enfrenta isso. Exatamente. Eu sempre digo, eu agradeço muito meus pais, né, porque eles foram essenciais nesse processo. Em relação ao meu relacionamento, eu tinha já conversado com a mãe que eu estava pensando em divorciar, e ela disse, olha, o Luiz gosta muito do pai, tenta. Só que assim, ia ser a questão da minha paz, eu estar bem psicologicamente para poder seguir em frente com o tratamento do Luiz. Então foi nesse momento que eu decidi. Eu não estava trabalhando, eu tinha um filho especial, e eu precisava me reinventar, uma coisa que eu não tinha ideia que tinha essa força dentro de mim. Então, assim, é como a Lara disse, né? Deus dá filhos especiais para mães especiais que sabem que vão cumprir o papel. E eu agradeço muito a Deus por ter tido ele, né? Porque foi um ensinamento de vida. Agradeço meu pai, minha mãe, infinitamente, minha irmã também, meu cunhado, que é padrinho do meu filho. Minha irmã e meu cunhado são padrinhos. Então, assim, eles sempre estavam disponíveis para sair correndo de madrugada para socorrer. Então, eu acho que... A tua rede de apoio foi maravilhosa. Isso, foi incrível. Porque sozinha, eu acredito que a pessoa não consegue então, passar. Aí é pedir demais também, A gente sabe que tem. Acho que a gente sabe que tem, né? Mas... E assim, quando você é mãe especial... aparecem anjos na sua vida, sabe? E que até hoje eu tenho contato com enfermeiros, com médicos, com fisioterapeutas. Tinha um médico que foi anjo, né? Também, que é um amor lá de casa também. Então. Não, é Deus no céu e Dr. Isaac aqui na terra. Porque assim, ele salvou o Luiz várias vezes. Teve um episódio que o Luiz estava com febre, não baixava a febre de jeito nenhum. O Luiz não podia tomar analgésico. Não, era... que ele só tinha dipirona. Ele não podia tomar, porque o Luiz era alérgico à dipirona. O doutor Isaac ficou fazendo compressa, ele, até baixar a febre. Então, assim, eu devo muito a ele. E quando chegou o resultado do exame, a perspectiva de vida era até os 3, 4 anos. O Luiz foi até os 8, quase 9. E eu digo que boa parte disso foi pelo doutor Isaac ter conduzido o cuidado. E assim, quando eu tava viajando e dava alguma coisa, ele ligava para ele dizia, vai no hospital, faz isso, passa o telefone pro colega que eu vou dizer como conduzir. Quando o Luiz foi entubado lá em Teresina, eu não sei como é que ele ficou sabendo, naquele momento que o Luiz ia ser entubado, ele me ligou na porta da UTI, ele falou, calma, ele já passou por uma situação parecida, ele falou assim, calma, tô aqui, o que precisar, seja forte. Então, assim, além de médico, ele foi muito amigo. Ele não é só médico. Não, ele não é só médico. Vai além. Vai. E são as pessoas que fazem a diferença, né, na vida da gente mesmo. Liane, com todo esse, com toda essa bagagem, né, com toda essa vivência que você teve, o teu olhar para a vida, para a questão profissional, para esse desejo, né, de dar continuidade, então ele acabou aflorando ainda mais. Sim. Na verdade, eu sempre tive o seguinte pensamento: se você ficar parado, coisas ruins vão chegar até você. Então, quando você ocupa a mente, né, eu acho que tende a passar por situações bem com mais tranquilidade. E eu passei os 2 primeiros anos só cuidando do administrativo, 2 anos de falecimento dele.
E quando eu entrei para a parte agrícola, porque daí assim, eu não tinha tempo para pensar. Né? Então assim, o que eu costumo dizer? Ao invés de se vitimizar da situação, seja protagonista. Uhum. Porque não tem nada melhor do que as pessoas te olharem e dizer, nossa, você tá indo bem. Do que, coitadinha, sabe? Esse papel de coitadinha não cabe a mim. Uhum. Então, é isso. O que você diria que talvez tenha favorecido esse momento que você assumiu a parte operacional? Porque, igual você falou, você não tinha a vivência, a experiência, o conhecimento técnico no sentido de, peraí, nós vamos plantar, o que nós vamos plantar, quanto que eu tenho que comprar de adubo, essa parte prática que é lá do operacional. Como que você fez? Quem que te deu suporte? Se foi já a equipe que já trabalhava na fazenda? Como que foi essa transição? Quando eu pensei que eu falei pro pai, vamos tocar, eu pensei no Carlos. Eu falei, pai, é o Carlos e pronto. Porque assim, a gente sabe, ouve falar de toda a experiência dele, sabe que ele tem uma experiência muito grande. Uhum. Então, foi ele, assim, eu me lembro que no primeiro dia de plantio, ele foi pra lá e eu falei, que eu faço? Ele disse, calma que nós vamos fazer. Então, assim, toda a questão da compra de insumos, tudo ele me orientou. Eu digo, quando ele vai lá na fazenda, ele dá uma aula a céu aberto. A gente vai, passa, o que é para passar 1 hora na lavoura, a gente passa 2, 3, 4 horas na lavoura. Então, assim, ele me explica tudo, o porquê daquilo, não é? Acho que não é simplesmente faz, né? Porque ele me explica, olha, Liane, isso aqui a gente precisa fazer isso por causa disso, me mostra a raiz exatamente da planta, me mostra onde tem nematóide, o que causa uma deficiência de potássio. Então, assim, tudo eu passo mensagem para ele. E, assim, o que me fez, assim, ter essa tranquilidade foi o apoio dele. Ou seja, o conhecimento técnico, porque assim, e é uma coisa que a gente aprende na administração, né? A gente não precisa saber tudo, né? Muitas das vezes a gente precisa só ter o número do telefone da pessoa que sabe, né? Porque aí a gente liga, pede ajuda, contrata o profissional, né? Porque, assim, quando a gente olha o agro, quando a gente olha para nossa família, talvez até a questão dos teus tios mesmo, assim, eu olhando para dentro de casa e tantos outros exemplos que a gente conhece, né, aqui de Balsas mesmo, e Brasil afora, que foram pessoas que vivenciaram e foram aprendendo, né, aquela coisa, né, de geração para geração. E depois, com o tempo, essa questão do lançamento sempre de novos produtos e tudo, as empresas foram também, de certo modo, favorecendo o conhecimento, né? Ela traz um produto novo, mas ela não faz simplesmente a venda do produto, né? Ela traz um profissional para falar sobre. Então, eu acredito que isso vai forjando cada um desses agricultores que nós temos Brasil afora. Mas para nós, mulheres, quando a gente, né, e aí falando isso no sentido de tantas que assumem, né, e aí eu vejo que isso não é só para o agro, mas se a gente estivesse falando de uma empresa, a realidade seria a mesma, porque, vamos lá, dentro da empresa, se eu não domino contabilidade, eu faço contabilidade? Não. Né, a contabilidade a gente transfere para o contador, né, então dentro da fazenda, essa parte, por que não chamar o engenheiro agrônomo, né? E aí vai meio que dividindo tarefas, né? Porque eu acredito que é uma das... Sempre a gente escuta falar isso, né? Você pega um problema grande e divide ele em partes. Exato. E aí, na medida que você divide em partes, você vai resolvendo cada um desses problemas até resolver o todo, né? Não sei se tem funcionado assim para você. Então, o pai é muito perfeccionista. Ele quer tudo assim... Redondo. Assim. Eu falo, pai, vamos pensar o que é prioridade para o momento.
O que for prioridade para o momento, a gente vai resolver. O que não for prioridade, a gente vai deixando, não é que vai deixar de fazer, mas o que é mais importante agora. E essa questão das empresas oferecem palestras, treinamentos, isso também é muito bom. É interessante a gente participar porque a gente acaba aprendendo de 2 horas de palestra. Se você pegar 10 minutos, você já ganhou um conhecimento, né? Então, eu acho que tudo é válido quando você procura evoluir. Porque eu não tive vergonha de pedir ajuda. E assim, o Carlos sabe que eu peço ajuda e às vezes no domingo eu ligo, o que tá acontecendo aqui? Porque assim, acho que tem muita coisa ainda que eu tenho que aprender. Eu acho que se eu aprendi 5% da parte agrícola é muito. Mas, assim, a gente tem que ter a confiança também nas pessoas que estão ao nosso redor e pedir instrução tem aquela questão de você ter a humildade de falar, olha, eu não sei. Você sabe o que eu posso fazer a respeito, né? Porque uma coisa que eu ia falar quando você fez essa pergunta, a Liane costuma ir em todas as palestras, em curso, que ela possa ir, que não é o fervo do plantio, ela participa, justamente para entender, aprender, né, ter o seu network, e como ela fala, né, a vantagem de você ter alguém de confiança é porque não é só você, muitas vezes eu tô ali, ainda tá acontecendo tal coisa, mas o que você tem de produto aí na lavoura agora pra gente resolver? Não é assim que ele fala contigo? Deixa eu ver a bula, peraí, não, então isso, com aquilo. Bem assim. Aí ele faz as mágicas, que eu falei, essas poções mágicas que eu não entendo nadinha do que é, mas E é assim, o bom, assim, eu sempre digo, porque não é só, ele não só me orienta a fazer, ele orienta a fazer e por que fazer, pra eu entender todo o processo. Porque não adianta eu saber que aquilo ali tá certo. Mas eu tenho que saber por quê. E assim, quando ele vai lá na lavoura, é engraçado. A gente fica um bom tempo assim, me explicando. E ele teve um dia que ele foi tava garoando, né? Ele disse, vamos? Eu falei, vamos. Quem tá na chuva é pra se molhar. E eu acho que é assim que funcionam as coisas. Você tem que entrar com garra e isso. E o segredo é o amor. O amor que a gente tem pela terra. E aquela coisa, né, que ele brinca sempre, assim, ele tá falando com a Kika. Não, eu chego lá, a Liane tá catando toco lá no meio da roça, ela não tá na sede, ela pode procurar, ela tá lá no meio da roça, caçando um trem, caçando fiscalizando, se achar uma pedra, cata, se achar um pau, cata. Porque, assim, eu acho importante também a gente... É o olho do dono. Saber de todos os processos. Plantar, colher, pulverizar... acompanhar a mistura da cauda. Então, assim, eu quero saber de todo o processo para, se um dia precisar, uma emergência, eu estar ali pronta para conduzir. Porque não tem nada mais satisfatório do que quando você está no processo final, né? Você jogou a semente, você viu brotar, viu o trifólio, viu crescer, viu florada. Agora o maquinário vai colher, aí você começa a contabilizar o que você está colhendo, quantas sacas você está colhendo, né? É o que muitas vezes eu e a Diana falamos aqui. Você hoje sabe quantas sacas você tem que colher para realmente ter lucro, porque você sabe quantas sacas você gasta para produzir. Porque o povo acha assim, não, esse colher... É só plantar e colher. É só plantar e colher. Brota. Como joga pra cima. E assim, a maioria das pessoas não entende o que o agro representa, né? O trabalho que tem por trás. Não é simplesmente plantar e colher. Aí tem muita gente que hoje... colher, graças a Deus, né? Agora, entre esse é a chuva, é o sol, são ali 110, 120 dias ali que tu não... se chove demais, você acha ruim. Se chove de menos... Então, assim, hoje o agro é um pouco marginalizado por pessoas que não têm o conhecimento suficiente para estarem dando opinião. E o nosso trabalho é puxado. Não é questão, não é falácia, né? Mas é puxado. E assim, ontem, né, inclusive na nossa reunião, que você estava lá, não sei se quando você chegou estávamos falando nisso, da questão de que na Índia,
como a Índia tem a vaca, eu vou falar vaca, mas tem o boi também, né? Só a vaca. Uhum. Como animal sagrado, a proteína deles é o quê? Soja. Ontem a gente estava falando Sim. isso na reunião, né? Uhum. E aí a gente escuta muita gente falando assim, eu não como soja. Claro, tá consumindo e não sabe. Manteiga, um monte de coisa. Exato. Subprodutos, né? Uma infinidade. Não, você sabe que existem mercados em grandes centros, como São Paulo, inclusive Goiânia, que já nem é um grande centro, que vende soja a granel para o pessoal fazer carne e leite. E é mais caro do que o saco com de certeza. soja. E ainda tem aquela, assim, é orgânica, tá? É. Orgânico que é um produto natural, então é orgânico. Como eu sou orgânica. Né? Nasceu uma semente que foi plantada e reproduziu, e cresceu. Mas é bom, E né? alguém É bom que a cuida. pessoa acredite. Eu acredito em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, porque eu não vou acreditar que o trem é orgânico. Né? De menos. Até porque, assim, né, a realidade do mercado, do agro como um todo, da pecuária e de toda, na verdade, o Brasil como um todo mudou, né? A forma de trabalhar mudou, né? O acesso à tecnologia trouxe muito mais prosperidade, realmente, né? Você Produtividade. tem a tecnificação, quer dizer, você tem cada vez mais, as pessoas têm que estar preparadas para poder fazer essas atividades, já não é mais como, não, vou simplesmente dirigir um trator, não é? Vai muito além disso. Tem que ter Porque não conhecimento. consegue nem ligar o trator, dependendo, né? Exato. Hoje em dia, com Então, o assim, tipo tem de que- equipamento que se tem. Tem que entender de tecnologia, né? É que nem nós temos um trator que tem Starlink. E eu consigo monitorar ele onde eu tiver. Velocidade, plantio, se tá parado, se tá. Quando ele precisa estar perto de abastecer, ele já diz, necessário abastecimento. Então, assim, hoje a tecnologia facilita muito, né, o teu processo. Sim. E te deixa até assim aquela preocupação, né? E aí a gente pensa, como os nossos pais faziam? Imagina, um trator sem gabina, sem ar-condicionado. Nossa, e pacote Aquele pozinho sem proteção, sem. Que não usavam máscara. Era tudo manga curta. Máscara para os fracos. Nem camisa de proteção solar. Não tinha. Então, assim, hoje o processo está mais fácil. Mas ainda assim continua com seus percalços. E, na verdade, mudou os desafios, né? Sim. Porque aí, uma coisa que você mencionou, por exemplo, é essa questão do aprendizado constante e permanente. Exato. Porque tá sempre mudando, você tem que estar sempre atualizado, aí é um lançamento novo, é uma variedade nova, é um produto novo, né? É como a gente já comentou aqui outras vezes, a questão, por exemplo, dos químicos, né? Você tem lá uma lista de produtos que são a base para produzir algum tipo de defensivo, algum tipo de químico. Nem todos já são utilizados, vários já deixaram de ser utilizados, mas a lista, ela existe porque, de fato, ela foi sendo aprovada, os produtos foram, né, foram sendo aprovados com o tempo. E aí tem fórmulas que já nem se aplicam mais. Né? E tem fórmulas, inclusive, que a gente vê por outro, a gente fala assim. Não, e tem produtor que fala, né? Eu gostava tanto do produto tal, agora não tem mais, né? Agora tem o outro substituto. É igual brincando, é igual a cibalena, não existe mais. Por aí. E assim. Pode falar, Lívia. Tem a junção também das moléculas, né? Dos princípios ativos que tornam outro produto com nome comercial, mas aí as pessoas dizem, é outro produto que foi autorizado. Não, foi reinventado aquele produto, né? De repente, só uma molécula não fazia mais efeito, aí foi juntado com Tinha que outra. usar muito mais quantidade, né? Então, é isso que as pessoas não entendem. Quando tem cientistas pesquisando, o que eles querem? Eles querem que você use menos produto, que tenha a eficiência muito maior, porque a superdosagem também pode acabar com um talhão, com alguma coisa. E assim, o que o produtor espera? Menos custo, né? Quanto menos... E mais produtividade. Né? É como na fala da Ediana no início da nossa conversa.
o pai queria que a gente estudasse. Antigamente vai estudar pra você não ir pra roça. Pelo amor de Deus, vai estudar pra tu ir pra roça. Porque agora na roça, hoje é assim. tu tem que saber. Tem que saber, não é mais... Tu chegar Não é mais pra qualquer um. Não dá pra tu ficar na roça sem saber Não. o que tá acontecendo, porque é que nem... a gente estava conversando com a Giovana. Ela falar que já aparece, né, a questão dos satélites é full time, então. E às vezes eles pegam coisas que nem existem. A gente estava comentando, inclusive, a questão, né, dos fogos, né, agora, né, começa essa questão de incêndios, você não sabe a origem, né, é aquela coisa, né, as propriedades dos produtores rurais, de modo geral, elas são monitoradas, Sim. né, porque você tem lá o CAR, né? Sim, então você sim. disse que é a sua propriedade, e aí o satélite está aqui monitorando. Ele viu o foco, né? Que aí vai por onda de calor, quer dizer, viu o foco, tem um incêndio, mas não necessariamente é dentro da propriedade, né? Tem uma margem de erro, ou é próximo dali, o fogo veio de fora. Nem começou lá na tua, né? Então, assim, E é o que- o O que geralmente acontece, né? O pessoal ainda tem roça de toco ao redor lá da nossa área, e eles colocam fogo para queimar ali um pedacinho, para preparar a terra, e acaba que o vento Foge do muito controle. forte foge do controle, e aí Nossa, o vento vem... esse ano tá muito forte. Tá, esse ano tá... E olha que nós apenas começando julho. Então, assim, tem muitas coisas que a gente... Não sei se o cajueiro sobrevive esse ano, não. Fogo, Mas lá do lado de casa tem uma vizinha. Eu vi esses dias, né, dentro da cidade já. Mas olha, o cajueiro eu acho que é campeão. Eu acho que é. Agora tem uma vizinha ali de casa, meu Deus. Aí um dia ela atirou fogo e eu falei que não era pra atear fogo, né? Aí ela disse que era cultura. Eu falei, não, se o Ibama bater aqui, mas o Ibama vai bater por uma queimada assim. Não bate. Quem dera, né? Quem dera. Porque né? ali, olha, terça-feira amanheceu, sim. Mas não vou longe, não. Aqui, próximo da Praça do Imigrante, essa semana, eu tava à tarde. Passei ali por próximo, na rua de cima, que é o sentido de quem vem pro centro, antes de chegar no semáforo. A lateral toda ali. Eles tinham juntado lixo. Não, do lado do que é uma farmácia ali. né? Sim. Quem vem da Açucena para o centro, que seria, no caso, o sentido contrário da Luiz Gomes, que é o sentido da via, de qualquer forma, que aí foi antes de chegar no semáforo ali. Que é a quadra depois da Praça do Imigrante, vindo de lá para cá. E aí, eles tinham juntado lixo. Gente, era 3 horas da tarde. E não tem noção, né? Então, assim, o comércio que tem ali tava todo Tudo. fumaçado. Quer dizer, ali você tem roupa, tem outras coisas. Quer dizer, tudo hoje em dia é extremamente inflamável. Exato. Né? Então, assim, a falta de senso, a falta de noção. Porque tem o costume. Gente, pelo amor de Deus, então esse costume, assim, já passou da hora, né? Até porque as gerações vão se renovando, né? Então vamos deixar esse costume. Então o costume da TV, podia ter o costume do celular, da internet, né? Porque afinal de contas tem que manter o costume de fogo. Liane, eu fiquei curiosa de uma outra coisa. Tua irmã. Porque, assim, a gente tá falando da sucessão, essa tua presença, né, e a tua relação com o teu pai, o fato do teu pai, né, ser uma espécie de conselheiro, né, e a tua irmã? Então, ela fez contabilidade, mas ela optou em cuidar dos filhos. Ela tem uma menina de 15 anos e um de 4 anos, que... ela precisa cuidar dele, porque ele é muito ativo. Então, assim, a gente tem planos no futuro para ela entrar, né? Também, quando o meu sobrinho tiver maior, porque, assim, é uma coisa familiar. Então, assim, ela tem que fazer parte desse processo. Então, eu falo para ela, quando que tu vai vir me ajudar? Na parte administrativa, contábil, né? Porque daí eu ficaria mais com a parte agrícola, operacional.
Enquanto, Dividir tarefas é muito mas bom. enquanto o caçula é pequenininho, Ele daqui não- um dia é capaz da sobrinha tá lá dentro antes da mãe. Porque ela gosta bastante também. Agora, ele, se ele continuar desse jeito, ele vai ser meu sucessor. Ele Ele gosta. Ele passa o dia inteiro na lavoura, ele almoça na lavoura, ele pede a marmita para Quantos aninhos? 4. 4 anos. Tomara que continue assim. Tomara que continue assim, mas assim, ele vai com o vovô, ele passa o dia inteiro. Que delícia. Ele nem dormir, não dorme, porque ele tem o hábito de dormir um pouquinho, não dorme. Ele disse que tem que ir Não pra quer fazenda ver. trabalhar. Daí a professora dele perguntou, né? Mas tu vai lá trabalhar de graça? Não, meu avô me paga. Então, assim, ele entende que ele tem que ir lá trabalhar e que ele recebe. Aham. Eu vou dar um dinheirinho de vez em quando, aí ele diz que o vô dele paga ele. Sim, e é interessante isso porque entra na questão da valoração, não é a valorização, mas é a valoração, é realmente entender que aquilo ali tem um valor, um significado que vai muito além do que financeiro, tu tem que né? trabalhar o dia inteiro para receber tal coisa, até para dar valor no, A planta não vai vir no sozinha, dinheiro, né? Ele é apaixonado por máquina agrícola. Que bom. Ele só assiste vídeo de uniporte, de carregadeira, de trator. E Um negócio de os Peppa brinquedos Pig, dele esses é- negócios, não quer não. saber de nada. Ele é Ela muito diz, eu nem sei, conexão, gente, eu tô né? falando essas coisas assim, eu não sei de nada desses negócios infantil. Eu também não sei. Hoje eu não sei mais não. É- É essa questão do que o Samir dizia pra gente, Uhum. né? Nas Da entrevistas. importância que da ele- sucessão. Não, o de você fazer com que o teu filho tenha amor. Uhum. Porque quando você É um leva, exemplo, quando né? ele vê, né? Agora, quando você não carrega, daí você, quando você chegar na idade, falar assim, eu preciso que você vá, Daí entendeu? Mas eu vou como se você sempre falava que era cansativo, que era, né? era O Samir tem difícil. essa fala Que é que penoso. você tem que criar esse amor na criança Exatamente. e mostrar, teu, isso aqui é teu, né? Quem Senso cuida de ainda. responsabilidade. nessa última safra, eles foram lá, a gente estava plantando ainda. E aí eu disse, agora vamos lá, João, conferir se está germinando a semente. Tá, vamos lá conferir. Aí eu falei assim, ó, tem que ser com cuidado para não estragar a semente, todo o processo. E aí ele pegou meu canivete e foi manusear para tirar a semente. Ele disse, Tia Li, esse aqui tá boa? Eu falei, tá, é assim que tem que estar. Então, assim, eu acho que essas pequenas atitudes de como plantar, ele vai nas máquinas, ele vai no trator, ele vai na colheitadeira, ele vai no uniporte, porque a gente tenta incentivar, não como uma obrigação, mas como o amor que a gente tem. Ele vê que é muito leve a gente trabalhando assim. Ele vê que quando eu tô em alguma máquina, eu tenho aquela espontaneidade. Então, assim, eu acho que ele Se sente vai, à vontade e também. vai ser meu sucessor. Amém. Tomara que seja mesmo, tem que ser. E é o que você falou no começo, né? É a grande diferença de você ser herdeiro e ser sucessor. Porque quando você recebe por herança, e por mais que você decida dar continuidade, mas a gente sabe que é muito mais difícil. Não é que é impossível, Uhum. mas a dificuldade ela se torna muito maior porque, quer queira, quer não queira, a presença do pai, né, daquela pessoa que poderia ter te ensinado, né, feito o caminho das pedras mesmo, né, faz toda a diferença, né, Faz. porque tem aquele amor envolvido, tem um sentimento, né, então entra um outro lado da história mesmo que faz a diferença. É assim, o pai no começo, ele ficava preocupado em me deixar sozinha lá na fazenda, né? Porque assim, afastados, precisar. Sim. Aí eu sempre falava isso, eu falei, pai, deixa eu aprender a ficar sozinha, entre aspas, Sim. e eu ter para quem ligar. Porque hoje, qualquer dúvida que eu tenho, eu te ligo. Então, assim, vai chegar um dia que talvez eu não vou ter como te ligar, porque talvez tu não esteja mais aqui, mas eu já sei, quando eu pensar em ligar para alguém, eu vou falar, meu pai faria isso. Então, eu acho que eu tenho um grande privilégio de poder trabalhar junto com meu pai. E é isso que eu pretendo fazer com meu sobrinho. E eu fazer essa acredito, interação. Liane, que além de você ter esse privilégio, para ele é um privilégio no sentido de que, ok, o meu patrimônio vai seguir.
Os meus filhos não vão vender, não vão arrendar, eles estão seguindo o meu legado. Então, assim, para ele também é um conforto nesse sentido. Apesar dele não falar, mas ele fala pra mãe, né? Ele fala, eu tô tranquilo. Então, é isso que eu falo, assim, nesse sentido, porque de repente ele teria essa preocupação, fala, cara, a gente lutou tanto, a gente trabalhou tanto, a gente abriu mão de tanta coisa para que quando eu fosse parar, né? Porque não adianta, gente. Essa é a história de que o olho do dono é que engorda o gado, isso é fato. É fato. Não tem como. Desse jeito. É fato. Próximos passos, Liane. O que você tem em mente, seja em termos profissionais, de aprendizado, de experiências, enfim? Eu planejo, eu tenho vontade. Você pode contar, né? Não, Porque talvez tenha segredos, não. aí não tem problema. Eu penso em fazer agronomia para ter um conhecimento mais técnico. Legal. Penso em associar outra cultura ou entrar na pecuária, porque isso é um desejo do pai, né? Então, assim, ele disse, eu tô velho para mexer. Eu falei, pai, vamos se organizar, porque a segunda safra plantando sozinho, e vamos se organizar e vai dar certo, né? Então, assim, tem alguns... Tem os desafios que você mesma, ao longo do tempo, vai se colocar, né? Vai se desafiar. Isso. E assim, eu penso em dar mais sossego para ele. Ele trabalha desde os 7 anos de idade e lá no Rio Grande do Sul ele trabalhava com serraria, então era um trabalho muito pesado também. Então eu penso de dar esse sossego para ele chegar a um ponto de dizer assim, venha para curtir a fazenda, não venha para trabalhar. Sim, faz muita diferença, né? É a história dos bons sonhos mesmo. E aí, Lara? Eu tô aqui imaginando os próximos passos dela, né? Porque assim, você sabe que eu sou meio imaginativa, né? Mas, Liane, eu sei que a gente entrou em várias searas para contar a tua história. Eu sei que muitas mulheres, muitas meninas vão se enxergar ou pensar, cara, mas eu tô achando que a minha vida tá um fardo gigante, na verdade eu tô numa vida maravilhosa. E o que nós não tocamos no assunto contigo que você gostaria de ter falado? E o que você falaria, né? Para quem tá ouvindo, tanto menino quanto menina, não interessa, aquela pessoa que tá ouvindo e que talvez hoje tá naquela situação como você passou com o teu piá, de 93 dias no hospital. E agora, nesse meio tempo, minha filha, ela fez cirurgia também, que eu não vou entrar no médico, sabe? E aí... os percalços normais da vida. E aí, o que você falaria? Olha... para de repente uma mãe que vai estar nos ouvindo que está no hospital sem a tua rede de apoio, porque, filha, tem muita. Então, assim, na parte de ser mãe atípica, os desafios são muito grandes. E às vezes as pessoas julgam, mas não sabem o que a gente está passando. E o que me sustentou foi minha fé em Deus. Eu digo que sem Deus na minha vida eu não conseguiria ter passado pela metade. E a partir do momento que eu entendi que Deus era o caminho, a minha segurança e o meu conforto, eu consegui passar por todo esse processo. Fácil não é, mas lá na frente você vai ver os frutos, colher os frutos. Teve uma parte muito sofrida da minha história? Teve e vai doer para sempre. Mas, assim, a luta por um filho nunca é em vão. Então, tudo que tu faz hoje é cansativo, é exaustivo, você pensa em desistir, mas siga em frente, porque tem uma luz, sim, no fim do túnel. Talvez não, certeza. Eu resumiria a entrevista de hoje com a Liane em uma palavra: serenidade. Ela fala com mesmo tom de voz. Com uma tranquilidade, e aí a gente sabe que a tranquilidade não necessariamente está dentro do coração, né? Assim, o teu coração, ele bate fora, né? Ele
você tem os percalços, tem a tua história, mas a forma como você fala, com certeza vai transmitir para as pessoas essa capacidade que nós temos de sobreviver, né? A questão da resiliência, né? Que é exatamente essa capacidade que só nós humanos temos de, apesar de tudo, a gente continuar, né? Da gente lutar, né? A gente sabe que hoje os maiores problemas que a gente tem são relacionados à cabeça, né? A coisa do psicológico, do emocional. Então, assim, e que com certeza que para você também não é fácil, mas a forma como você tem conduzido, se apegado, mostra realmente essa serenidade e essa capacidade de resiliência. Então, assim, quero te dar os parabéns. Realmente Obrigada. é uma história que vale muito a pena ser contada. Quero te agradecer por compartilhar essa história com a gente, né, com a nossa audiência, porque são histórias assim que ficam e que, de alguma forma, vai contribuir para outras pessoas. A gente costuma dizer que aqui a gente planta sementes. E que com certeza hoje nós plantamos mais uma, né, Lara? Com certeza, porque, volto a dizer, quantas meninas vão se enxergar? Tem quantos rapazes também que de repente estão ali querendo ir para dentro da lavoura, também, né? Ou querendo ir para dentro da lavoura e tá preocupado achando que o pai não vai querer que ele vá, ou que ele não vai, ou com medo de dizer pro pai, eu não quero fazer medicina, pai, eu quero ir pra roça. E tá naquela preocupação de que, não, eu não vou porque o meu pai não vai querer, então que pode conversar, que pode falar e dizer que a minha paixão é essa. Eu acredito assim, que tudo que você gosta de fazer e tem amor, você desenvolve bem. Então, se você realmente quer trabalhar com agro, vai. É difícil? É. Mas também outras profissões são. Não, todas têm Então, se você quiser, o céu é o limite. E em relação à questão da minha história com meu filho, eu acho que hoje precisa muito ser falado sobre isso, porque tem muitas mães que estão passando pelas situações que eu passei. Então, e não tenho a rede de apoio que eu tive. Eu fui muito privilegiada por Deus, por ter os pais que eu tenho, a irmã que eu tenho, né? E é isso. E agradeço muito o convite em poder contar a minha história, porque, assim, algumas pessoas me veem lá na lavoura, mas não sabem o que aconteceu para eu chegar até aquele momento de ver aquela mulher decidida que na frente de um problema diz, espera aí, vamos ter calma, vamos resolver, porque se a gente perder as estribeiras não vai sair nada. Então, eu agradeço muito pelo convite. Nós é que agradecemos. Porque não é fácil se despir. Se despir no sentido de falar de dores, né? Quando eu falo em se despir. Porque as pessoas acham que hoje você tem que mostrar uma felicidade absurda o tempo inteiro. E a vida não é feita de felicidades absurdas o tempo inteiro. A vida é real, né? É real. Ela acontece todo santo dia. E é óbvio que eu sempre falo, até a minha comadre, ela brinca comigo, ela fala, de vez em quando eu tinha uma vontade de ter essa tua positividade. Mas não é positividade. É que eu de vez em quando tô lá e falo assim, olha gente, pequenos milagres diários, assim, sabe? E uma coisa que eu não falei, quem me incentivou muito foi a Lara. Nas conversas, na esteira, na academia, ela falava, vai, tu tem capacidade, vai, insiste, e assim... Eu sempre digo, eu sempre conto, porque assim, eu chegava em casa e falava, mãe, mas a Lara falou isso. Ela assim, então vai, agora é só convencer teu pai, porque o pai tinha muito medo, sabe? Porque, assim, infelizmente, ainda se tem machismo, né? Preconceito com mulher tocando, porque assim, é um serviço mais bruto. E a Lara sempre dizia, tu consegue, vai lá, tu tem capacidade e assim, eu agradeço muito por esse incentivo e apoio, né? E o Carlos, desde o primeiro momento que eu disse que ia assumir, eu falei, só que eu vou precisar de uma coisa,
Aí ele, Tua do quê? assistência. Eu falei, tu e É não. Ele nem gosta, né, filho? Porque ele nem é comilão, né? Nem gosta. Aí, quando ele vai, a Lúcia já faz o prato favorito dele, Eu que é falo. refil, que é lasanha. Eu falo pra ele, Meu avisa Deus. antes. Ele já não gosta de avisar justamente pra não comer. Pra dar A Janaína pegar no pé dele. Ai, gente, olha, obrigada, Liane, mais uma vez, por registrar, né, essa história aqui no Chama na Betina. Acho que é isso. É isso. Muita gratidão. Obrigada. Eu que E agradeço. até o próximo. Gente, é isso, né? Mais um Chama na Betina. Até o próximo programa. Lembre-se, siga nas redes sociais, @Rede Agro Mulher Mais. Você pode acompanhar esse episódio e os demais no Instagram, no YouTube ou no Spotify. Escolha a sua melhor opção, a sua preferência e também aos sábados, de 8 às 10, na Rádio Boa Notícia FM. Tchau, tchau.